Antes de começar o show, aviso rápido para os nossos apoiadores. Lá no Apoia-se já está disponível o próximo episódio. Então, pula lá, só você estar logado com a conta que você faz as suas contribuições e vai aparecer um link. Se por acaso você fez um Pix ou contribuiu de alguma outra forma, só avisa a gente, manda uma mensagem nas nossas redes sociais que a gente faz o link chegar de algum jeito para vocês conseguirem já ver a prévia do próximo episódio. Então, partiu pro show. Tá gravando? Tá gravando? Tamo. Tá, beleza. Tá. Então, o que a gente tava falando ali Evolução do sono. Isso, desculpa. Seja bem-vindo ao Você Não Precisa Saber. Toda semana, cada um de nós tenta te surpreender com algum fato inesperado. Episódio de hoje: evoluindo e dormindo e seguindo a radiação. O meu tema é sono. Por que começou o sono? Acabando a pandemia, galera lá começou a voltar do home office, pá. Só que o problema foi o seguinte, ali no IFSC, eles voltaram do home office uma semana antes dos alunos. Então eu cheguei pra voltar pra trabalhar e não tinha ninguém no campus, tá ligado? Ninguém. Eu passei 8 horas, cara, querendo dormir, velho. 8 horas assim, e não podia, porque a minha porta fica aberta, qualquer coisa eu passo ali, dormi em casa, ele tem que trabalhar, né? Mas não tinha nada pra fazer, porque não tinha aluno, não tinha laboratório pra arrumar, não tinha nada, cara. Daí eu fiquei, pensando, falei, cacete. Como é difícil o cara dormir, né, velho? Daí eu lembrei que eu vi um conteúdo, cara, que se tu acha que é difícil dormir, tu tens que imaginar como é que era pra tu dormir na era vitoriana na Inglaterra. Tá. Como é foda. Imagina o seguinte, tu é um estivador, tu veio do campo, daí tu vai trabalhar lá no estaleiro lá, tu não tem casa ali. Só vai trabalhar e teoricamente tu volta. Só que é longe, etc. O que tu faz? Tu vai ser mendigo, né, cara? Tu vai dormir na rua, vai dormir perto da instalação, uma parada assim, né? É o que tem pra fazer, cara. Sim. Só que o problema é o seguinte, cara. Era muito mais foda ser mendigo lá do que hoje em dia ser mendigo no Brasil, né? Nossa, imagina. Por quê? Tu não podia dormir na rua, cara. Tá, e aí? Tu dorme na rua, o policial vai lá e te acorda. Tá. Eles estavam passando por um problema seríssimo de alcoolismo, de um monte de coisa. Então, assim, as ruas eram, sabe, um caos. Além disso, de não poder dormir, não te deixar dormir, se tu consegue dormir, tu é extremamente um alvo fácil pra batedor de carteira, etc. E tinha muito disso. Muito disso. Daí, cara, os caras vieram com umas ideias. Vamos ajudar essa galera aí, pá, né? Daí veio umas ONGs, uma delas era Salvation Army. Eles falavam que esse tipo de pessoa precisava era soap, soup and salvation. Sopa, sabonete e salvação, né? Daí que eles faziam? Eles pegavam um galpão e assim, ó, como tu ia descansar depois de trabalhar pra cacete, dependia de quantas moedas tu tinha no bolso. Tem 3 opções que eu vou separar pra vocês aqui. Tá. A primeira é a penny syrup. É uma moedinha pra tu ficar sentado. Sentado. Eles tinham um galpão com um monte de banco. Tu pagava uma moeda e tu podia ir lá pra ficar sentado. Daí você dormia sentadinho assim? ali. Aí, olha que bizarro. Por uma moeda, tu não pode dormir. Tinha guardas que andavam no meio do negócio e te acordavam. Só que assim, ó, imagina, eu vou mandar uma foto pra vocês. Era cheiaço. Tinha gente que, como, de novo, né, não tinha banheiro lá, banheiro tinha, não tinha pra tomar banho, então era uma galera num lugar fechado, era frio naquela época, fedendo pra cacete, tinha gente que comia, e era um banco, tu com 30 caras ali sentado, assim, só podia ficar assim, ó. Cara. Pra tu descansar. É isso aí o que tinha. E... Tu tinha uma moeda, tá ligado? Que ele chamava, é a penny syrup, né? Isso parece a versão vitoriana desses testes de resistência do BBB. Dormiu? Não dormi, eu tava piscando. Eu tava só piscando muito longo. Era muito foda. E daí você, como assim não pode dormir, cara? Daí nas fotos que eu vi, não tem ninguém dormindo mesmo, cara. Tá os caras acabados assim, tipo, parece que saíram do corpo, só tá o corpo do cara assim. Meu Deus do céu. E o cara vai trabalhar no outro dia, então. Depois disso. Dia. Sem dúvida. Era muito fodido, é muito fodido. E assim, ó, tu vendo conteúdo... A maior parte dessas coisas que eu vou mostrar pra vocês veio de um relato de um bispo, de uma dessas ONGs e tal, que começaram a fazer essas iniciativas, e o cara falou, vou ver se é bom mesmo, né? Daí ele se vestiu de maltrapilho e foi experimentar essas paradas. E ele ficou horrorizado, assim, ele escreveu um artigo, publicou na época lá da revista, pra mostrar pra galera que, a gente não tá salvando ninguém, cara, isso aqui é um inferno, velho. Pelo amor de Deus, tá ligado? Ó, daí era proibido dormir, às vezes tinha comida, essa era uma das soluções, né? Daí, no inverno era terrível, porque, imagina, tudo fechado, né? Sim. Passar frio ou vai feder, né? Daí o pessoal escolhia feder. Não, mas eu lembro que tinha sabonete no combo ali. Então, dependendo de quantas moedinhas tu tem no bolso. Entendi. Agora, se tu tem 2 moedinhas no bolso, tem uma outra alternativa pra ti, que é o tal de hangover.
Two Penny Hangover. Olha que bizarro. Os caras, de novo, tinham uma sala, ou sei lá, um galpão. E eles amarravam uma corda de ponta a ponta e tu deitava em cima da corda. Não, mas você tá em pé? Nem a Exatamente. pau. Eu tô falando pra ti, cara. Eu tô um pouco confuso porque se pareceu pior que sentado. Pois é. Mas tu podia dormir. Entendeu? Ninguém te acordava. Olha que bizarro. Você ficava tipo num varal assim. Cara, Você ficava pra cara, secar, fica no velho. varal, tu fica no varal. Tu fica no varal. Tá. É bizarro, cara. Tanto que aquela expressão, dizem, né, que sleep tight, durma bem, né? Durma mas no inglês, ajustadinho, né? Era porque Firme. tu tá no... Tá pendurado. Tá pendurado. E assim, e por isso também a expressão do hangover, né? Que também, esse aí já, eu vi um pessoal falando que tinha essa origem, mas outros historiadores já falaram que não era, mas era isso, tu tá, Aham. tu tá em cima da corda ali. E o pessoal dormia, cara. Daí todo dia, às 6 da manhã, chegava alguém e pá, o guardinha cortava a corda. E daí todo mundo caía, acordava e ia trabalhar, tá ligado? Meu Deus. Mas tu E podia... vocês reclamando do ringtone do celular de vocês. Alto despertador. Você é brabo porque teu celular vibra às 6 da manhã. Exatamente, cara. Eu vou ter que mandar essa foto pra vocês, cara, porque senão vai parecer que eu sou maluco, velho. Tá, eu quero saber o pacote premium. É. O 3 moedinhas no bolso. Quero ver se tu teria coragem de... Ó, essa aqui... E pra Essa galera- aqui é a Cira, porque eu mandei pra vocês. Ah, e pra essas imagens que a gente vai comentando, galera, a gente inclui, normalmente no quem tá acompanhando por podcast ou no YouTube, a gente tenta pôr na descrição a maior parte delas e se a gente esqueceu, xingue a gente. Que a gente esqueceu de pôr. Caramba. É que assim, as fotos dessa época já não tinham uma estética boa pela falta de qualidade das câmeras, tá ligado? Elas já não eram bonitas. Nossa, tem gente que morreu por dentro aqui. Né? Cara, saiu do corpo assim e... vup. Mas tem aquele maluco ali, ó, tipo, tá com a cara na mão, tá assim, ó. É. Não tô dormindo, não. Cara, não pode ser. Bizarro, né? Bizarro, às vezes era em bizarro. paredes, às vezes eram em bancos, sabe? Pô, parece que os pro caras estão numa igreja, tá ligado? É? Né? Exatamente. Esse era o Salvation Army. E tu vê, cara, não tem cara dormindo. Tá todo mundo tipo assim, meu Deus do céu, cara, acorda, chega de manhã logo. Mas não, cara. Quero o pacote premium. Eu tô cheio de grana. Então tu tens 4 moedas no teu bolso, tá? E o que tu vai experimentar é o 4 Penny Coffin. Coffin? Quê? Parece errado. Coffin! Parece errado. É isso mesmo, veja uma Meu foto. Deus. Vocês vão me matar e pegar meu dinheiro, é esse. Olha que bizarro. É o princípio do hotel cápsula, né? É, exatamente. Cara. Era assim, ó, cara. Eram corredores que eles botavam como se fosse um monte de caixa aberta. Às vezes tinha estofado, às vezes não. Às vezes tinha cobertor, às vezes não. E todo mundo dormia, cara. Um monte de caixãozinho um do lado do outro. Daí ficava um guardinha. E isso que é uma coisa que ele citou, era que era importante pro cara também, tudo bem, dormir, mas a segurança. Que ninguém fosse bater a carteira dele, que ninguém fosse assaltar ele. Então eles botavam guardas ali no meio que ficavam andando nos caixãozinhos só pra fiscalizar, cara. E todo mundo deitadinho nesses caixãozinhos. Cara. Problema de tu gastar as 4 moedas que isso aí, né? Porra, tinha gente que era grande pra caralho. Tipo, tu ia se... Sim. Não tem, tamanho... eu quero um tamanho G. Não, cara. Esse é o caixãozinho pra ti, pra todo mundo Canelinha aqui. pra fora. Tinha cara que dormia encroado ali, cara, com as perninhas assim, tá ligado? Outra, como é uma caixa, é muito comum ter pulga, ter fungo, ter um monte de coisa, porque não ventila aquilo lá, tá Sim. ligado? Daí também já se tornou um problema de saúde pública, né? Sim. Mas, pra dormir, porra, era o que tinha, tá ligado? Não vai pagar um hotel. Paga 4 moedinhas ali, tu trabalha o dia inteiro. Mas quanto que eles ganhavam por dia, sabe? Nem ideia. Mas eu imagino que não deve ser muito longe de, né? Aham. Sei lá, cara. Pelo que o bispo lá ele fala, era um negócio que era meio subsistência. Assim, tu tá trabalhando pra ter direito a esse tipo de coisa. Sim. Tá ligado? Era muito surreal o negócio. Olha, o que eu posso te dizer é que as fotos que você mandou eu vejo muito mais gente pendurada no varal, muito mais gente sentada olhando pra mim como se quisesse sugar minha alma, e as pessoas no caixão são menos. E menos gente ali. É high society, né, cara? A galera ali tá... É porque, Burguês. nossa, cara, isso é muito sem nível. Sabe isso que me lembrou? É um livro muito bom. Quando eu falo um livro de George Orwell, vocês provavelmente vão pensar 1984, vão pensar o Animal Farm, né? Mudaram o nome, né? Acho que agora é Fazenda de Animais, não é mais Revolução dos Bichos. Não é? Não é mais, agora a tradução no Brasil voltou a ser Fazenda de Animais. Eu Que acho absurdo. é mais literal do que é o... Que, tipo, Menos spoilers no título. Então, as traduções, especialmente em Portugal, são muito spoiler, né? Tem quase o que vai acontecer no filme no título. Então, no Brasil mudaram para um nome mais neutro. Mas tem um livro do George Orwell que se chama Na Pior em Paris e Londres. E conta o tempo em que o Orwell foi um ferrado que dormia em albergues, em lugares para gente de rua. E aí ele viveu num nível assim completamente sem dinheiro. Então ele não tinha nada naquela época.
E aí o que rolou? Tinha muita lei contra a gente, que nem você comentou, né, Marco? Não podia ficar na rua. Então tinha gente lá pra te espancar se tu tava dormindo na calçada, você não podia. Aí tinha os albergues que receberam um upgrade desde essa época aí, nós estamos falando, sei lá, eu acho que algum período ali entre Primeira e Segunda Guerra, ou pré-Primeira Guerra, não lembro exatamente quando é o período que o Orwell fala dessas desventuras dele, mas década de 30, 40, mais depois dessa Revolução Industrial aí que a gente tá comentando aqui. Você tem uma limitação que você tem albergues gratuitos para ir dormir, que é menos ruim que isso aí, dá para deitar na cama. Ele fala muito dos bichos que infestavam a cama, mas era uma cama, apesar de ser infestada de bichos. Mas ela tinha uma limitação, você não podia dormir no mesmo albergue 2 noites. Aí isso criava um fenômeno muito bizarro, que o Orwell descreve, que é a peregrinação da galera de rua, que caminha de uma cidade até a próxima, pelo único motivo pelo qual ela não pode dormir na mesma cidade de novo. Então imagina uma massa de mendigos que se desloca pela Inglaterra só pra poder dormir no próximo albergue. E os papos dos caras se encontrando na rua cara, aquele albergue tem uma baita sopa. E a cama é mó da hora. E aí ele vai descrevendo essa rotina, e aí tem um momento que ele tem uma percepção de tipo, cara, a gente caminha, a nossa vida não tem sentido, a gente só caminha pro próximo albergue. A gente se desloca com o único motivo de que tem uma lei que proíbe a gente dormir 2 vezes no mesmo albergue pra não criar vagabundo, aquela lógica, né, bem distorcida de assistência social que eles tinham na época, que tá melhor que a que você descreveu, Marco, mas ainda não chegou num bom lugar, digamos assim. Então eles ficavam se deslocando só por causa disso, só pra poder dormir no albergue de novo, porque eles não podiam repetir. E aí tinha muito problema de bicho na cama, ele se coçava direto. Chega uma hora que o Orwell descreve, é a minha frase favorita do livro, a hora que ele diz, a pobreza extrema tem um momento de libertação completo, porque é a hora que você sai de casa e você não tem nada a perder. Tipo, não tem nada que você tenha medo, não vão te roubar, não vão te tomar. Quando você tá na miséria completa, que você não sabe o que termina comendo naquele dia, você num momento sente uma libertação muito grande porque você não tem nada. E aí você não teme por nada, porque você não tem o que perder, tá ligado? E aí ele fala que eles ficam sobrevivendo muito a chá, sopa e pão, que é o que ofereciam nos albergues. Aí tem uma hora que a sensação é que seu corpo foi substituído por gelatina. Chega uma hora que você não tem força, mas tipo, você não é mais sólido direito. Você tá tanto tempo andando e comendo mal que tem uma hora que parece que você não consegue mais raciocinar. E que a sua mente só funciona para a próxima comida. Não existe você visualizar 2 dias, 3 dias, onde eu vou estar daqui a um mês, não importa. Hoje à noite eu vou no albergue tal porque tem sopa com pão tal. É muito louco. Eu recomendo fortemente esse livro. É um livro muito bom. Meio down, né? Caramba. Na Pior em Paris e em Londres, do George Orwell. É bem menos famoso que os outros dele. Mas é muito bom, eu gosto do jeito dele escrever. Ele faz esse, a gente chama meio jornalismo gonzo. Vou pra rua descrever as coisas, andando sujo, sujo com as pessoas. Esse é o momento que muda o padrão de sono também das pessoas. Porque... essa era vitoriana é um pouco depois já, né? Século XVIII pra XIX. Já tem iluminação artificial. Sim. Ali eu acho que o padrão de sono já era o normal, né? O nosso. O normal. normal aí que vem o ponto. Não é o nosso padrão de sono, se a gente for falar da história da humanidade, o nosso padrão de sono não é o normal. Não é o natural. A gente vive um padrão de sono novo por causa da Revolução Industrial, por causa da concentração nas cidades. Mas assim, o que guia o nosso sono é a melatonina, né? É o principal elemento que nos diz, olha, não tem luz, vai pra cama, arrombado, não tem nada pra você fazer agora. Antes da Revolução Industrial, quando a gente tinha no máximo iluminação a querosene, umas coisas assim, as pessoas sempre iam dormir assim que não tinha luz, porque não tinha o que fazer. E inclusive, em algumas civilizações, tinha uma pecha muito ruim você estar à noite na rua. Então, por exemplo, romanos tinha uma... Pra romano, cara, a noite é só pra dar merda. Tu não devia estar na rua. Se você tá na rua, você tá querendo fazer maldade. Tá querendo treta, entendeu? Tu vai lá matar o imperador a facada à noite, entendeu? Tu vai dar um golpe, queimar o mercado público, tu vai fazer merda. Tu tá na rua de noite, tu vai fazer merda. E se a gente for parar pra pensar, tipo, sei lá, Brasil colonial também, o cara tá na rua é treta, tá ligado? Se ele tá na rua e tal. Então já tinha uma pecha ruim você sair à noite, até porque não dá pra fazer nada à noite, em teoria. Não é horário, inclusive, em que, pra várias culturas mais antigas, é horário em que o mal está mais forte. Então, e os serviçais do demônio. Então, tipo, você não deve estar na rua, resumindo. Então, as pessoas iam dormir, escurecia e ia dormir. Só que aí vem um padrão de sono que esse é o normal, que é o padrão do sono segmentado. Não sei se você já ouviu falar. Seria o sono natural. Esse seria o nosso sono natural. Sério? Porque... Pera, o sono segmentado tá falando aquele esquema do Leonardo da Vinci? Eu não sei como é que ele dormia. Tá.
Dada a teoria, eu vou te contar uma história. Tá, então, beleza. Como é que funciona? O sono segmentado era que, na antiguidade, a gente tem vários registros escritos de pessoas descrevendo você ir dormir, acordar e ir dormir por uma segunda vez. Na descrição, muitas vezes são períodos de 3 ou 4 horas que você dorme, você acorda, fica acordado entre 1 e 2 horas e volta a dormir 4 horas. A gente sabe que isso é normal em vários desses registros porque ele é descrito tipo, comeu. Você foi lá e comeu. Ninguém, quando tá escrevendo, explica. Então, ele comeu, ele pegou comida, abriu a boca, ingeriu, mastigou e engoliu. É algo extremamente natural pra gente. O primeiro sono e o segundo sono aparecem em muito texto assim também. Do tipo, então, ele foi lá, depois do primeiro sono, ele não para explicar o que é o primeiro sono. É uma coisa tão natural no texto e tão todo mundo faz que ele não precisa dizer, não, o primeiro sono, porque aqui a gente dorme em 2 partes. Não, é o natural fazer assim. Tanto que tinha, inclusive, recomendações de coisas como, por exemplo, a hora de procriação ideal é entre o primeiro e o segundo sono. Porque se você fizer antes do primeiro sono, depois de um dia de trabalho na lavoura, o cara vai estar cansado. É sempre bom lembrar, se você está na dúvida qual é a profissão de alguém na história da humanidade, chute lavoura que você vai acertar com 80% de precisão ao longo de toda a nossa existência como civilização, que provavelmente era da lavoura. Mas então, antes do primeiro sono, tá muito cansado. Dá o primeiro sono e nesse intervalo, hora do sweet love. Hora da procriação, hora de crescer. Somebody love. Hora do somebody love, porque a gente precisa de mais gente arando essa terra. Outras coisas que eram comum fazer. Jantar. Em algumas civilizações era comum ir bater um papo com os vizinhos e voltar, o que na minha cabeça parece um problema sério. Você errar o timing de você ir visitar o seu vizinho. O cara ainda tá no primeiro sono. Também era muito comum leitura. E é muito louco, na real, tipo... Eu tava lendo sobre esse negócio, e daí o cara falando como que ele descobriu, assim, que isso existia, tá ligado? Porque não é um negócio que a gente já, sei lá, sabe isso há muito tempo. Tipo, o cara foi lá pesquisar e daí ele começou a ler uns relatos... Tipo, de tribunal, assim, né? Sim. Tipo, aconteceu um assassinato, tá ligado? Daí tinha lá o depoimento da filha da vítima. E daí ela só fala assim, não, a gente tava dormindo, e daí a gente acordou do primeiro sono, minha mãe falou pra eu ficar em casa de boa, tá ligado? E daí ela saiu, foi embora. Daí nunca mais voltou, tipo, foi morta e tal. Só que, tipo, nunca... É igual o Diego falou, assim, nunca explicam o que é o primeiro sono, tá ligado? É porque é aquela coisa... todo mundo sabe o que é, entendeu? Depois do almoço, normal, minha mãe sumiu. Você não explica o que é almoço. E aí você também não explica o que é primeiro sono, de tão natural que é. Tu falou do sono segmentado, cara. Eu não sei se estão ligados. Dizem que o Leonardo da Vinci, ele dormia em vários períodos no dia. Tá, e eu também faço isso e não sou um gênio. Mas não vou entrar pra história. Mas olha só. Eu li essa teoria, cara, tava no terceirão. Tá. Daí, eu li essa teoria, daí eu falei, porra, não tem tempo pra fazer isso. Deixei quieto. E na pandemia, quando começou a pandemia, eu falei assim, agora é minha chance, cara. Como é que funciona o negócio? Tu dorme 8 horas. Sim. Tá. Vai lá, dorme 8 horas. Beleza. O que eles falam? É o seguinte, ao invés de tu dormir 8 horas seguidas, tu vai pegar e vai dormir dois períodos de 3 horas e meia, vamos supor. Só que espaçados, não é um seguido do outro. Entendeu? Tu vai dormir, sei lá, da meia-noite até as 4 horas. Sim. E daí depois, tipo, dormir, sei lá, logo depois do meio-dia mais 3 horas. Beleza. Tem 2, né? Só que assim, ó, cada vez que tu particiona mais esse teu sono, tu consegue dormir menos. Tu consegue atingir aquele rapid eye movement, o sono REM, mais rápido, tá ligado? Então, chega um momento que daí, ao invés de ter 2 de 3 horas... Tu vai ter, sei lá, 4 partições de 1 hora e meia, tá ligado? Só que assim, ó, pra tu botar isso em prática, eu cheguei a ver todo um protocolo, ele chama de Uber Sleep. Daí, assim, ó, tu tens que... É batata, assim, tu tens que condicionar teu corpo àquela hora. Tu bota alarme e fala assim, ó, pum, chegou na hora do soninho. Não interessa, tu pode estar no meio da aula, não interessa. Tu tem que largar tudo e pum. E dormir, cara. E dormir. É bizarro. Então, porra, não é feasible tu fazer isso. Exatamente. Não dá. Porra. Na pandemia, talvez desce, né? Mas eu larguei de mão. Tem um brother meu, Capital, aquele cara lá, ele disse que já fez. Só que assim, ó, são coisa de 2 meses pra tu condicionar teu corpo. Sim. E chega uma hora, cara, que realmente tu precisa dormir muito menos. O Leonardo da Vinci dizem que ele fazia isso pra te tornar mais produtivo durante o dia, né? Então, um sono que tu teria de 8 horas, tu conseguiu converter em vários picadinhos de 45 minutos, que no total dá, sei lá, 4 horas de sono por dia, tá ligado? E tu se revigora, sabe? Não é aquele soninho de meio-dia ali que tu tira depois do almoço, com a barriga pra cima, o botão da calça aberto. Não, tá ligado? É um sono que, porra, te reseta, cara. E se tu bota esse protocolo em prática... O teu corpo condiciona a tu funcionar extremamente produtivo naquele período que tu estás acordado, acabou, pum,
Assim, ó, pode ser, sei lá, 6 horas da noite, porra, não interessa. Se tu condiciona teu corpo aquele horário, tu dormir, ou seja, tu tens 3 horinhas trabalhando ali, tu vai ter um sono do diabo, cara. Tu vai assim, tu vai... Tá ligado? Eu tô imaginando o Leonardo da Vinci com o braço esticadinho ainda. Na lousa ali, fazendo desenho, no quadro. Não, pera aí, vou ficar na metade desse traço, volto daqui a uma hora. Pegando o relógio de sol assim, fudeu. Tá ligado? Mas isso aí não cheira muito a... Isso aí é LinkedIn, palio, mano. Não, isso aí você viu no LinkedIn, Marcos. Você falou, é Uber Sleep, é a uberização do sono já, cara. Exatamente. Mas é que tá, eu lembro até hoje porque o Uber, essa expressão Uber, né, é alemão, tudo bem? Sim. Mas eu li sobre isso muito antes de ter o Uber de carro, de etc, tá ligado? Uhum. E foi uma coisa que quando lançaram o Uber do carro, eu lembrei, mas eu já li um negócio de sono, não sei o que. Naquela época era tudo, tá ligado? Uhum. E, cara, e assim, ó, teoricamente, né, fisiologicamente, diz a lenda que funciona, cara. Tem que botar em prática e ver se se adapta melhor, né? Claro, genéticas diferentes, né, padrão evolutivo diferente, etc. Pode ser que funcione pra um ou pra outro, né? Mas não é incomum tu, sei lá, depois do meio-dia tu tirar um soninho que tu... Porra, que sono bom, né, cara? Sim. Se tu atingiu aquele Rapid Eye Movement lá, a chance de tu ter de tu acordar bem, digamos assim, né? São outros 500. Agora, se tu condiciona o teu corpo pra tu ter, sei lá, 4, 5 desses por dia, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu vou dizer pra vocês que quando eu durmo depois do almoço, 1 horinha ou 2, eu normalmente acordo como se estivesse dormindo nesse albergue que você descreveu aí da corda, mano. Eu acordo como se eu tivesse sido atropelado e acordo confuso, não sei quem que eu sou, minha cara tá metade virada pra um lado. Pera que eu vou te mandar uma mensagem, Diogo. Pra mim, tá. Vai lá, mandei. Para de rir, lê, Diogo. Nossa, gostei muito desse podcast. Como posso ajudar ele a crescer? Que bom que você perguntou isso, Diogo. Uma pergunta que deve ter vindo do seu coração e não foi enviada para você via WhatsApp. A melhor forma de ajudar a você não precisa saber podcast crescer é recomendar para os seus amigos. Mande nas redes sociais. Se essa dúvida que surgiu no Diogo de forma orgânica chegou a você também pode nos ajudar a atingir mais público. Então compartilhe com todo mundo, inclusive pessoas que já estão aborrecidas com as coisas que você empurram para elas. Deixa eu mandar pro Marco também. Diego, 2 pontos. Nossa, mas se eu quiser fazer mais... Não, e você é o Marco. Não, Diego não é é meu o nome Diego, no WhatsApp. Eu sei, mas é que tu mandou pra mim. Eu não vou... Por que tu mandou Diego? Cadê, Diego? Marco, 2 pontos. Nossa, vírgula. E se eu quiser fazer mais? Uau, Marco, ainda bem que você surgiu com essa dúvida espontânea também. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode nos ajudar através do Apoia-se, para, entre outros motivos, a gente parar de gravar na sala de cinema do Marco, a gente parar de pegar microfones emprestados e, quem sabe, o som de pato que aparece em um dos episódios que a gente não sabe qual vizinho do Marco fez, não ir para a edição final. Os caras cobram 900 conto de estúdio, mano. Nós não precisamos disso. Tem um pato lá fora, é isso mesmo? Porra, isso vai ser muito desconfortável essa, mano. Ô, teus vizinhos são estranhos, mano. Tá maluco? Ai. Ô, será que a gente já... Se a gente ficar 1 mês usando tua sala de cinema só, a gente pode começar a modificar ela? A gente pega os capião já. A gente instala uns esquema de umas espuma pra melhorar a acústica. A gente põe uma placa lá fora proibido pato. Então é um jeitinho de você nos ajudar. Então dá uma olhada em apoia.se /você podcast. Eu quase li o ler de forma natural. Ia ficar ótimo, inclusive. Ia ficar ótimo. A gente tava falando que a gente agora, né, tipo, com mais conforto, com mais segurança, a gente consegue dormir 8 horas seguidas. E isso é basicamente a evolução do nosso comportamento, né? Sim. A evolução do nosso sono, tipo, a gente tá se adaptando a isso e não necessariamente é não natural. Uhum. Então, mas isso é só pra puxar o que eu queria falar, Uhum. que é sobre evolução. E eu não sei se vocês viram, uns anos atrás, saiu uma notícia, um estudo, assim, que sobre como a evolução trouxe de volta um pássaro que não voa. Pera, Caralho? Pinguim? teve um, É aí assim, ele ó, foi, aí ele existiu, voltou. ele foi extinto e ele voltou a existir. Você tá querendo dizer... Por causa da evolução. Você tá querendo dizer que a evolução das espécies perdeu até a originalidade a essa altura? Exatamente. Mas é porque, assim, ó, isso é uma teoria sobre evolução iterativa.
E, claro, não necessariamente é o mesmo pássaro que voltou à vida, né? Eu espero que sim, né? só uma Senão surge um mamute. É uma espécie muito parecida, assim, mas é porque esse negócio de evolução interativa, que eles dizem é assim, existe uma espécie, Tá. e dadas condições específicas, ela vai evoluir de uma forma. Se essas condições se repetirem, ela vai evoluir exatamente da mesma forma e vai acabar gerando, tipo, o mesmo tipo de animal no final, tá ligado? Aham. E daí isso é um negócio que eles conseguiram observar num pássaro que não consegue voar, que viveu há cerca de 136 mil anos atrás, num atol. Sabem o que é um atol? Então, um conjunto de ilhas, né? É umas ilhas, só que, tipo, que passa muito tempo também embaixo da água. Tem um esquema específico, assim, tá. é. Aham. E daí, tipo, 136 mil anos atrás, eles têm evidências de que esse pássaro viveu, e daí rolou uma enchente desse atol que extinguiu esse pássaro. Sim. Daí, pelos registros de fósseis, eles conseguem dizer, extinguiu, não existe mais esse pássaro. E daí, pelos registros de fósseis, também eles conseguem dizer que, tipo, 130 mil anos atrás, eu acho, chegou um pássaro, tipo, a versão que voava desse pássaro, chegou de novo nesse atol, Tá. e começou a evoluir de novo, e resultou, tipo, nesse pássaro que existe hoje, que não voa também, tá ligado? E nenhum deles E existe disse, no mesmo mano, lugar. nenhum dos pássaros teve a capacidade de dizer, cara, eu acho que a gente já fez esse erro antes. Pô, se pá Eu já que- baixei esse DLC aí, pô. Não, pensa no pássaro de, pô, se pá que não voar, não é uma característica evolutiva muito boa pra um lugar que pode ser que vai ficar embaixo d'água daqui a uns anos, tá ligado? Mas não, eles não tiveram essa capacidade. É só porque eles chegavam nesse lugar e daí, como não tinha predadores, que eles não Sim. precisavam voar, Sim. eles foram perdendo essa capacidade, tá ligado? Até porque gasta energia para um cacete voar. Exatamente, exatamente. Mas isso em 100 e poucos mil anos, tu falou? É, uns 136 mil anos atrás, um deles foi A versão 2. Foi a versão 1, a V1. Tá bom. A V1.0 foi extinta. E eu acho que é 130 mil anos atrás, a V1.1 É, Império Contra-Ataca, o nome dessa versão. começou a evoluir de novo. E daí hoje em dia a gente tem a V... Mal posso esperar o retorno do Jedi desse pássaro aí também daqui a 30 mil anos. A gente sabe que se eventualmente eles forem extintos de novo, a gente consegue, talvez até artificialmente, transformar ele. Isso quer dizer que se louco esperar tempo bastante vai ter dinossauros. Não necessariamente, porque talvez o que gerou os dinossauros já não existe mais, né? Você Deixa eu ter meu estegossauro. É que porque você precisaria ter a espécie que gerou os dinossauros viva. hoje em dia. então. Eu lembrei agora, cara. A gente na quinta série, aula de ciências, tinha um cara que era todo bagunceiro da turma, né? Daí tinha acabado de lançar, sei lá, o Jurassic Park. Da professora falando do DNA, das espécies e que futuramente iam mapear os genomas e escambar, não sei o que. Daí o aluno falou assim: professora, então quer dizer que vai ter dinossauro daqui a pouco porque eles acharam um mosquito e não sei o que na pedra? Falando do filme do Jurassic Park, verdade? né? Tá. Na cabeça dele, Jurassic Park é verdade, né? Tá. Daí a professora lembrou e falou assim: não é bem assim, não é bem assim. Tá, professora, mas se tirar o DNA e não sei o que, talvez dele. Não, vai ter dinossauro, viu? Eu falei pra vocês. Da galera do fundo, oh my god, oh meu... mini pandemônio na sala, galera. Dinossauro, tá ligado? Porque, em tese, se tu conseguisse um DNA rígido ali, DNA, né? Sei lá, sim. como é que tá o padrão da genética hoje em dia, mas teoricamente tu poderia reproduzir uma espécie, né? Sim. Eu acho muito legal Ou quando se eventualmente você conseguir a espécie originária, Sim. né? Você consegue fazer ela evoluir pra uma versão... Isso, tu sabia que nova, parte do códice do genoma dela fez ela adquirir tal característica, Característica, etc. isso. Tu tem esse mapeamento, aí tu consegue realmente fazer o que tu quiser, né? Porque não tinha falando numa época que conseguiam talvez gerar um dinossauro de novo a partir de uma galinha? Então, Pois fazer eu uma de-evolução, assim, uma... devolução. Não sei Essa- como Devolução. qualificar isso. Procon. essa é uma discussão engraçada porque, querendo ou não, quando você olha evolutivamente, nós mamíferos, nós povoamos a Terra com muitas variações, mas a gente nunca chegou ao tamanho dos dinossauros. Sim. E você chegaram a ver a teoria por que nenhum mamífero consegue chegar ao porte de um dinossauro? Mas isso aí não tem a ver com a composição atmosférica. É o umas meio, paradas é o meio. assim? Sim, É o, o meio, o né? meio era um dos fatores, Aham. Sim. mas o nosso meio não é tão diferente nesse termo. O que Tá. nos impede de chegar ao porte de um dinossauro, ou o que fez um dinossauro ser tão grande, Aham. uma das teorias mais Aceitas. aceitas para o fato dos dinossauros terem chegado a esse porte é que eles respiram melhor. Aham. Vocês já ouviram?
Não é comercial de que você vê respire melhor, durma bem. Não. Respire como um dinossauro. Cara, eles eram mais eficientes na respiração. E um dos motivos que a gente tá tirando o sarro das galinhas que não voam mais aí do Diogo, mas é porque realmente voar gasta muita energia. Então a conexão entre dinossauros e aves que a gente fala aqui é outro motivo para a teoria de que os dinossauros ficaram daquele tamanho porque eles eram mais eficientes em respirar. Porque como é que é o sistema respiratório de uma ave? Pulmonar, né? Vou partir da nossa, né? A gente tem a caixa torácica, que expande e contrai para entrar ar. Entra ar, vai pro pulmão, chega nos auréolos, faz a trocas gasosas, a gente expira. Inspira, expira, inspira, expira. É tipo uma ponte que só tem uma mão, e aí quando quer passar um carro para um lado pro outro, tem que esperar o primeiro carro que tá vindo para você ir. Aves não. Aves, elas têm sacos respiratórios em torno do pulmão, que é fixo. O pulmão não se mexe. E esses sacos enchem, passam pelo pulmão e saem sem usar a mesma via. Eles não estão num conflito de entra e sai. Então, a respiração das aves é um único fluxo constante. O resultado é que eles absorvem ar constantemente. Entrar ar e sair ar ao mesmo tempo. Enquanto que a gente está fazendo metade disso. Porque a gente tem o ciclo de entrar e sair. Então, a nossa eficiência na absorção de oxigênio é a metade. Comparado ao nosso sistema, é muito mais ineficiente. E é isso que dá energia, além do fato de também a composição tinha mais oxigênio, tinha mais energia, mas o fato de como os dinossauros absorviam isso, como eles absorviam o ar, fazia viável para eles serem gigantes. E como essa teoria ela acaba tendo que trabalhar nesse conceito de como é hoje as aves, e a gente sabe que eles tiveram uma linha evolutória. Mas daí por que as aves de hoje não conseguem alcançar esse mesmo patamar dos dinossauros? Então, aí que vem um ponto interessante. Tem essa evidência óbvia de você olhar para os pássaros e imaginar que eu fazer a devolução, aí que nem o Marco disse, ligar o rebobinar ali, então beleza, os dinossauros tinham isso também, mas tem marcações nos ossos deles que mostra que provavelmente acontecia esses movimentos que eu tô descrevendo, porque é tecido mole, então não sobrou nada em fóssil. Não tem como a gente ver o pulmão de um dinossauro para saber. Então é só nessa engenharia reversa dos frangos que a gente chuta que era assim também o dinossauro. O motivo pelo qual as aves não chegam ao mesmo tamanho é a situação do meio ambiente, porque os dinossauros ficaram gigantes porque eles tinham a capacidade e tinham um ambiente, e eles exploraram ele. As aves não têm isso, porque elas estão disputando espaço com a gente agora. Os mamíferos de médio porte e grande porte, as aves não têm mais esse espaço todo para poderem crescer e ficar do tamanho de dinossauro. Apesar que agora eu acabei de imaginar uma galinha de 30 metros. Assustador. Eu imaginei um nuggets de 2 quilos, tá ligado? Só ver aquele... Imagina passando, você olha para cima, só vê aquele... Pô, mas se você for pensar assim, cara, não seria vantajoso para a indústria agropecuária? Tá Olha, é assim que fizeram nossos 2 sonos virar um só de 8 horas, Diogo. Com essa mentalidade sempre de produtividade aí. É que se você pensa, tipo, naqueles... eu acho que é Chester, né? Que é aquelas galinhas que não nem conseguem andar direito. Faz um Chester gigante, porra. Você pode. Você pode. Nós temos a tecnologia, a gente só não tá aplicando milhões de anos de evolução. Isso é muita preguiça. É claro que uma galinha gigante ia ser assustador, porque, porra, galinha é um bicho meio hardcore. Nossa, sim, se ela tivesse 30 metros de altura. altura. É braba, cara. Eu não sei vocês. Cara, come cobra, mano. Pô, galinha Mas sabe qual que é a ironia dessa situação toda, do dinossauro ser gigante? É que isso ferrou com eles. Sabe por quê? Porque assim, ao mesmo tempo que os dinossauros impediam os mamíferos de pegar um grande porte, porque quando você começava a ficar grande o bastante, tu ia ter que trocar soco com o Velociraptor, entendeu? Então é melhor eu continuar sendo um rato, do ponto de vista evolutivo para os mamíferos. Vou continuar aqui, de boa, nos banhados, brigando com os lagartixas aqui, que eu aguento porrada. Não teve oportunidade evolutiva para ficar do tamanho maior. Então os mamíferos ficaram pequenos. Não teve a vantagem evolutiva. Isso é Só verdade. que, em contrapartida, na verdade, os mamíferos também bloquearam a possibilidade de dinossauros de pequeno porte. Porque eram os mamíferos que estavam dominando esse porte. Então, um roubava espaço do outro. É um jogo que você consome os recursos de uma certa área. Então, os dinossauros não deixavam a gente crescer. A gente não deixava... porque eu sou time mamíferos, né? E a gente não deixava os dinossauros reduzir. E agora vocês me perguntam qual é a melhor estratégia, eu te pergunto, cadê os dinossauros? No fim das contas, a gente ter dominado o porte menor foi uma vantagem evolutiva, a gente os mamíferos terem dominado os portes menores, porque para a sobrevivência do nosso bom e velho asteroide do episódio 2, que eu esqueci o nome daquele treco no México, quando ele busca, sei lá o quê. Então, tenta aí ser gigante sem ar, seu arrombado. Com a atmosfera toda fechada porque, sei lá, choveu aquele vidro preto lá e o diabo que deve ter acontecido quando caiu o meteoro.
a extinguir os dinossauros, e aí vem o momento em que nós, mamíferos, brilhamos, porque quando morreu os dinossauros, surgiu o espaço que era deles, foi a hora que os mamíferos ganharam portes maiores. Fora o fato da gente ter sangue quente Sim. e os afins, né? Não Agora depender do deixa eu falar- sol. Mas a gente é bem ruim de respiração, sempre que a gente sobe a escada, a gente é lembrado desse fato. Ali pelo terceiro andar, você percebe que você não é um dinossauro. Olha, ó, Subiu uma escada de criação, PFF2, meu amigo. Então... a criação da bombinha de asma deixou Darwin triste, cara. Acabou com a seleção natural, bicho. Porque a gente tá passando perrengue aí. Eu não sei se vocês pararam pra pensar. Comparado com a sociedade anteriormente da gente, a gente tá cada vez evoluindo menos. Sim. Porque a evolução basicamente é reprodução, né? Adaptação ao meio e morte. Sim. Antigamente a expectativa de vida era 40 anos e o cara tinha 11 filhos. Agora o cara dura 80 e tem 1, 2, tá ligado? Então, pra humanidade como espécie, isso é muito danoso do ponto de vista de evolução. Sim. Claro que tem outras coisas que podem gerar mutação e etc. Porque você não etc. tá gerando, tipo, um pool muito grande Isso, de, exatamente. de A mudança. reprodução, Assim. exatamente. Aham. Ao Então, invés de apesar você ter 12 filhos e o único que conseguiu sobreviver à O melhor porradaria, adaptado. Exatamente. Não, agora você tem um só e via avanços científicos a gente faz com que ele chegue lá. É. Que de certa forma foi a gente estendeu a evolução para nossa capacidade de criar coisas, né? É. Então, De certa forma. É que eventualmente você meio que venceu a evolução, tá ligado? É. sim, aspas, então, entre a aspas. gente porque, chegou no né? nível tecnológico que não existe ambiente mais inóspito pro ser humano, cara. Qualquer lugar que tu vê, isso foi, porra. É porque a gente 200 evoluiu pra ter uma capacidade de alterar o nosso ambiente. Então. Aí que eu quero chegar. A partir do momento que tu tens esse conhecimento do teu ambiente, que isso influi no teu padrão revolutivo, dos teus genes que vão passar de geração em gerações, etc. Aham. Uma parada que me chamou a atenção foi o seguinte: como tu falou, a gente tem várias espécies humanas: Homo erectus, Homo sapiens, Homo rudolfinis, vários. Esse último existe e você tá me zoando. Não, sério. Sim. Rudolfinis. Sim. aham. Caramba. Tem uma região lá e. Dos Rodolfos. É, assim. que acharam ele lá. Não, sério. O esse Homo aí tem. de A gente, Denisova. se eu não me engano, acho que foi umas 9 ou 10 espécies Por humanas. que você lembrou de Rudolfinis antes de Neandertal? Todo mundo lembra do homem de Neandertal, Mas primeiro tu pensou no Neandertal. Rudolfinis. É, não, verdade, o Os Neandertal. três principais eram Neandertal, Sapiens Cromagnon, não sei, Cromagnon. Agora assim, ó, foi essa questão de adaptação ao meio que fez o ser humano evoluir. Aham. Foi a partir do momento que a gente pegou uma pedra, a gente começou a quebrar a pedra Aham. pra usar como ferramenta, né? Os polegares e os opositores pra gerar alguma coisa. Quebrou a pedra, daí saiu uma lasca afiada. Opa, esse negócio é afiado, que porra é essa? Cortar o negócio, enfim, começamos a utilizar isso aí, né? Chupa dente de sabre. Fazer fogo. né? Sim. Usar o fogo. Há cerca de 3 mil anos, algumas espécies de macacos chegaram o equivalente nosso da Idade da Pedra. De usar a ferramenta, de perceber o que tá fazendo, Uhum. entendeu? Uhum. E aí te pergunto, será que esses, dado um lifespan aí de, sei lá, 100 mil gerações aí, eles vão chegar ao humano? Talvez. Eu acho que não. Só que daí o problema é assim, a gente vai deixar eles chegarem. Exato. esse é o Exatamente. ponto. É outro ponto do meio, não que é é mais a cruel. percepção dele pro meio. Ah, eu tô numa floresta, eu sei o que fazer. É. Aham. Mas e se chegar aqui com o pé na porta na tua florestinha aqui, entendeu? Então vai ter essa, ainda mais com o ser humano cada vez mais globalizado, a gente tá presente em qualquer lugar aí, talvez a gente não deixe essa espécie de macaco ao longo das 100 mil gerações dele Sim. chegar onde ele quer chegar. Ou talvez a gente facilite as coisas. Imagina, os macacos estão lá quebrando, conseguindo uma lasca, daí a gente pega e joga um canivete pra ele. Isso parece tão humano fazer essa idiotice. Ensina De dar pra os eles, ô, recursos pra eles. Fogo, galera. Fogo. Olha só, você. Olha isso aqui. A olha minha isso aqui, anotação vai. tá assim, ó. Tá, pequenos primatas estão na idade da pedra. Daí eu botei a coisa lá. Daí eu botei assim, ó. Cérebro, flechinha, ferramenta, flechinha, comunicação, flechinha, pedra, flechinha, castanha, flechinha, lascas afiadas, flechinha, assalto, tá ligado? Porque é isso, assim, ó. Além de tu... Essa é uma questão evolutiva também. Eu quebrei, eu vi uma lasca de pedra. Porra, beleza. Eu entendi com aquilo, mas... Será que eu consigo passar essa informação pros meus pares? Pra todo mundo saber, tu ter essa dispersão do que tu tá vivendo, entendeu? Sinal que Será tá que eles vão ter? acontecendo. Pois é. Na verdade, eventualmente esse. sim, né? Então, se você tá falando que eles lascam já pedra, então, em teoria, estão chegando no que seria a nossa começo da história, a história da pedra lascada, né? O começo Sim. do período que a Isso, gente isso. considera a história humana, registro humano de história, né? Eles ainda têm um último pulo que nos separa evolutivo, que é cultura.
A capacidade que a gente já até discutiu lá quando criaram o macaco junto com a criança, que os macacos têm uma limitação, eles não conseguem transmitir cultura. Não adianta um macaco achar como quebra pedra se ele não vai ensinar a próxima geração. Exatamente. Isso tá nos separando deles. E eu acho que eles não vão conseguir justamente por falta de espaço. É o motivo que os dinossauros não reduziram e os mamíferos não aumentaram. Um não deixa espaço pro outro. E os macacos não vão passar, mano. Não vou deixar passar, não. Até porque, assim, se for pensar dentro do contexto, a gente tem o planeta aqui, tá ligado? São recursos limitados. Sim. Em que momento que a gente acha que é vantajoso ter outra espécie inteligente no planeta, tá ligado? A gente é a mesma espécie e não dá espaço pros outros. Pensa na merda. tem isso, tá ligado? Já, tá ligado? Pensa na merda, tipo, da ética que rola dentro disso aí. Eu acho que a gente já se autodestrói bem antes dos macacos aprender. Provável. Ou depois que eles fizerem a primeira lança, a gente entrega uma bomba atômica pra um. Mas a gente sabe que. Tudo bem, macacos não transmitem cultura, mas corvos? Pois é. Fica a ameaça. Fica a ameaça. Tá, não, tem razão. Agora eu me preocupei um pouquinho mais, lembrando que o título do primeiro episódio é Corvos com AK-47. Exatamente. Mentalizem. Só mentalizem. Uma parada massa que eu vi também, não sei se vocês já ouviram falar em Evolutionary Rescue. Não. É quando o teu meio ele muda de forma tão drástica que tu consegue... Sei lá, um padrão evolutivo de uma espécie, como a gente falou, é cerca de milhões de gerações. Não sei quantas mil gerações. O negócio é tão brusco pra sobrevivência dessa espécie que ela tem que mudar, assim, ó, rapidamente. Eles chamam de evolutionary rescue. Por exemplo, o João de Barro não sabe fazer coisa em poste. Ele faz porque o poste tá ali, ele aprendeu que ali é um lugar seguro e etc, etc. Transmitir esse conhecimento. E hoje em dia tem João de Barro fazendo os negócios que, se não tivesse a humanidade aqui, tu nunca faria num poste, pô. Entendeu? Sim. Então, a espécie se adapta de uma forma assim, uma coisa de, sei lá, de 50 gerações, que é uma parada assim extremamente rápida para uma espécie evoluir. Daí tem uma espécie que eu ouvi falar, que é o seguinte, tinha uns mosquitos, isso lá em 1900, sei lá, 1914, sei lá, Primeira Guerra, que eles se alimentavam, essa espécie, só de pássaros. Daí... O ser humano começou a cravar trincheiras, cavar túneis, etc. Ir para baixo do túnel, sempre úmido, molhado, bastante mosquito. Então, parte desse mosquito começou a ir para esses túneis. Só que lá não tem pássaro. Daí eles, caralho, o que a gente vai fazer para evoluir? Tá ligado? O que a gente vai fazer para comer? Começaram a se alimentar de pequenos mamíferos. Ratos. Começou a humanidade a perceber, pô, rato é ruim pra higiene, né? Vamos tirar rato. Começaram a se livrar dos ratos. Daí os mosquitos, cara, o que a gente vai fazer? Pô, tem esse mamiferão aqui gigante, cara, o ser humano. Começaram a se alimentar do ser humano, tá ligado? Então, em questão de poucas gerações, algumas dezenas de gerações, já mudou a espécie a ponto de que os mosquitos que eram dessa espécie que comia pássaro, que foram pra debaixo da terra e se alimentaram dos humanos, se eles saírem, eles não conseguem mais se reproduzir com a espécie originária dele. Já é outra espécie de mosquito. Mas e aí que você diferencia espécies, né? Sim. Tipo, porque eles não vão poder se reproduzir entre eles. Exatamente. Então. Daí já é outra espécie, tá ligado? Evolução convergente. É quando, sei lá, diferentes espécies evoluem para um formato ou funcional ou que eles chamam de, eu acho que é blueprint, assim, que é o formato. Uma base comum ali. Parecida, assim. Que seria, tipo, sei lá, uma questão funcional, assim, os pássaros evoluíram para ter asa e voar, os morcegos evoluíram para ter asa e voar, os insetos evoluíram para ter asa e voar. Isso é uma evolução convergente. Mas é que tem uma que é muito curiosa, que eu acho, assim, que é dentro dos artrópodes, dentro dos... Perninhas... 8 pernas? 10 pernas, Tipo, artrópodes no crustáceos, né? Sim, no caso, assim. É que tem uma coisa que eles chamam de carcinização. Que? Que é os crustáceos evoluírem para um formato crab-like, tá ligado? Que parece um caranguejo. Sim. Isso. Ser braçudinho. Isso. Não é ser braçudinho, né? Tem aquele formato de corpo compacto, com 4 patas mais 2 garrinhas. E é um exemplo muito, tipo, forte sobre essa evolução convergente. Sim. Que é... sei lá, trocentas espécies evoluem para ter esse formato. E daí você tem, tipo, os caranguejos verdadeiros e os caranguejos
falsos, entre aspas. Só porque chegaram depois. Não é que chegaram depois, é porque assim, eles evoluíram de uma espécie, tipo uma lagosta, assim. Pensa assim. Ele parece um caranguejo sem ser. Pensa uma lagosta evoluir, daqui a milhões de anos ela ser igual a um caranguejo, tá ligado? Eu acho que hoje em dia a sociedade evoluiu muito e eu acho muito pesado você chamar ele de caranguejo falso, ele tá fazendo o seu melhor, isso é uma discriminação ferrada da sua parte, Diogo. Ele é falso. Não, mas é porque assim, e é um negócio que não é tão bem explicado ainda o porquê, tá ligado? Que segue o mesmo caminho? Pô, É só porque, tipo, eventualmente deve ser a versão mais suprema de... mas é que tá. Eu acho... É a melhor, é a forma mais perfeita pra esse ambiente, digamos É um assim. caranguejo. Isso, é o ambiente que manda, pô. É um caranguejo. Não interessa, tu bota 500 espécies lá, a que melhor vai se adaptar a aquele meio específico, né? Pode ser essas características, e se ela tiver no gene pool dela, o que possibilita ela de ter esses bracinhos, o corpo dessa forma aí, e acontecer seleção natural ao longo de gerações, e aquela, vamos supor que, sei lá, pra que tivesse... que ela usa essa? Isso, pra quebrar a crosta de não sei o que, e Consegue fugir marisco. mais rápido. Consegue... Isso, entendeu? Então o meio é que manda, né, cara? Se tivesse, sei lá, se criar uma antena, sei lá, fosse vantajoso a ponto de superar essa parte do cara ter um bração ali, etc., tu só veria lagosta, siri, caranguejo, tudo com antena, pô. Sim. Né? E inclusive a gente tava tirando onda dos pássaros que voam e depois desvoam, e daí voam e daí desvoam. Na verdade, eles... Quando tem oportunidade do ambiente de parar de voar, eles vão parar de voar o quanto antes. Porque é uma vantagem evolutiva. Voar custa muito caro. Sim. Muita energia que você precisa para voar. Então é por isso que eles deixaram de voar, aí morreram. Aí teve outros pássaros que, quando tiveram oportunidade de evolutivamente aparecer o pool de um deles que não voa, ele economiza tanta energia versus que voam que ele voltou a estar lá. Sim. E é por isso que, por causa que ele dá respiração. E aí ele vai lá até morrer de novo. Daí, do jeito que a gente lista, parece estúpido, mas por 30 mil anos, se a minha conta não tá errada, deu certo. Então, Sim. né? Mantém fazendo aí. Mantém um bom trabalho aí. Parabéns, pássaro que não voa. Bom, senhores, hora da nossa sessão de erratas e também leituras de comentários. Então, começando pelos erros, vou já estrear essa sessão comentando o meu erro. Quando eu comentei da aranha roda, na verdade o nome dela é a Carparacne aureovlava, o nome da pequenininha. Eu mencionei que ela moveria até uns 80 litros de areia para fugir do seu predador natural. E eu dei uma errada no número, dei uma empolgada. Na verdade, ela move 10 litros. Eu multipliquei vezes 8 o valor. Ainda assim, acho que não estamos tirando o mérito dela, porque eu quero lembrar que 10 litros é 5 garrafas PET de areia movidas, que é um volume grande, se você lembrar que ela tem basicamente o tamanho da tampa da garrafa PET. Então 80 litros foi muito, mas 10 litros ainda é muita coisa, tá de parabéns. Todas as aranhas giratórias do Danúbio estão de parabéns pelo seu trabalho e espero que sobrevivam. Um comentário enviado pela gente por João Zimmermann foi o seguinte, aparentemente a gente tá preso pra sempre nas leis bizarras pelo mundo. Inclusive, a gente deve cogitar talvez fazer um bloco fixo só disso, porque mais uma vez temos aqui um link de uma excentricidade. A Islândia anula a lei que autorizava o assassinato de cidadãos bascos. Pois é, tinha uma lei que incluiu uma exceção na parte sobre homicídios do tipo bascos tá valendo. O decreto era válido já fazia 400 anos e, como vocês podem imaginar, era um símbolo um tanto violento de um período conturbado da Islândia em que eles resolviam as coisas com os bascos de jeito pouco amistoso. O Jonatas Oliveira mandou aqui pra gente através do YouTube o seguinte, ele disse que normalmente ele tem aracnofobia, ele não pesquisa sobre aranhas, porque, né, pessoas que têm aracnofobia não curtem muito isso, e ele também se considera aracnofóbico. Porém, ele conseguiu ouvir tranquilo o nosso podcast, conseguiu até olhar as imagens das aranhas, mas ele tem um amigo que, só de lembrar que existem aranhas no mundo, ele já fica paranoico. Eu também gosto de usar essa capacidade de esquecer a existência de aranhas. O problema é que, eventualmente, elas me lembram da existência delas. Mas ele colocou pra ouvir o podcast, mas não deu o título. Ele não sabia sobre o que estava vindo. Ele disse que foi uma das coisas mais interessantes da semana e até agora ele tá bem traumatizado. Então, em primeiro lugar, pedimos desculpa aí ao amigo do Jonatas que sofreu, mas a gente também entende que é importante vocês recomendarem os podcasts pros seus amigos, mesmo que isso envolva alguns momentos traumáticos. É um esforço que a gente está disposto a fazer o sofrimento de vocês. O CM mandou aqui no YouTube também um comentário perguntando se a gente já estava pensando em fazer um canal de cortes. Então, a gente está trazendo essa ideia aos poucos. Então, a gente vai expandindo ela com o tempo, à medida que vai vendo que o podcast vai ganhando público, vai ganhando interesse. No momento, a gente vai
de forma mais discreta, até porque é um hobby de nós três. Então a gente vai fazendo nas nossas horas vagas. Por enquanto a gente tem feito isso apenas como um divertimento que definitivamente eu tô gostando do resultado e eu fico feliz de ver que tem bastante gente que tá aí curtindo também. Lá no Twitter, o Rafs nos agradeceu porque a gente ajudou ele a descobrir que o Luan Santana, em qual fase do ato de chegar na mina, ele estava na música Meteoro da Paixão. Eu fico feliz que o Rafs não confundiu qual é o real cantor dessa música, apesar de todos os meus esforços em ficar misturando os cantores sertanejos. O Urso Monocromático também lá no Twitter, marcando o @vocênprecisapod, comentou: os primeiros episódios estavam muito bons e quanto mais vocês viajam, melhor fica. Você não faz ideia, Urso Monocromático, de algumas viagens que eu tirei por conta de tempo e pra edição caber dentro dos 20 minutos que a gente quer pra cada bloco, mas possivelmente vocês vão ter a oportunidade de ver quando a gente se perde de vez. Lá pro fim de cada bloco, a gente realmente viaja na maionese e devo ter novidades no futuro sobre esses trechinhos que eu cortei. E o Caselito no Twitter entrou em contato com a gente perguntando se ele conseguia ter acesso aos episódios antecipados, porque ele mandou um Pix para incentivar a produção aqui do podcast, mas não entrou no Apoia-se. E aqui fica a dica pra galera que fizer donates aí através do Pix, usando o nosso vcnprecisapodcast@gmail.com. Vocês só dão um aviso pra gente, manda por e-mail ou manda aí talvez por alguma das nossas redes sociais, só aviso que vocês não fizeram o donate e a gente dá um jeito de mandar pra vocês o link antecipado dos próximos episódios. Também tem umas outras coisinhas que a gente tá armando, mas vocês vão saber mais pra frente. Pros nossos apoiadores, talvez role alguns episódios extra. E fechando aqui, o Pedro Trevisan mandou um e-mail pra gente, mandando um oi, parabenizando a gente pelo projeto. Ele disse que ele tá gostando muito do formato, então tô bem feliz que você curtiu. Disse que não conhecia nada do Brasil e, bom, essa é uma das motivações, a gente fazer ele. Eu gosto muito desse formato, mas eu não vi ninguém fazendo ele em português. Conhecia só galera lá na gringa fazendo ele. E eles chamam nossa atenção que alguns momentos, quando a gente tá falando ali nos trechos de Marte, de como seria se adaptar o ser humano em Marte, a gente dá umas escorregadas, confundindo alguns conceitos de evolução natural de lamarquismo e darwinismo. A gente nesse episódio vai de novo fazer isso e essa mistura entre a gente querer fazer um formato informativo e mais brincalhão. Em alguns momentos a gente faz meio que de propósito, porque é engraçado você falar da evolução como se fosse lamarquista, porque é como se as pessoas quisessem fazer coisas, sabe? Do tipo, agora eu quero me adaptar à gravidade menor. Agora eu quero ficar mais comprido. Agora eu quero trocar de cor. Às vezes dá um efeito cômico, então não sei se os momentos que você pegou a gente dando essa deslizada de que a evolução funciona assim, foi a gente querendo ser bobalhão e falando as coisas desse jeito, ou se foi realmente um deslize nosso. Mas ao longo desse episódio vai ter de novo a gente falando de evolução das espécies e vocês vão perceber alguns momentos, eu tenho certeza que pelo menos um momento eu fiz uma piada tosca de como se os animais quisessem fazer modificações para evoluir ou deliberadamente cometessem erros. É um pouco um jeito brincalhão, galera. A evolução das espécies só funciona através de erro e tentativa e erro. Não tem ninguém escolhendo nada, não. Inclusive, aposto que tem muitos seres vivos que não necessariamente gostaram do seu papel nessas tentativas de fazer variações e ver o que dá certo e o que não dá certo. Mas ninguém escolhe nada, resumindo. Bom, galera, chega de comentários. Vamos pro próximo bloco. Bom, pra fazer a conexão com o assunto do Diogo com o meu, eu queria achar algo não óbvio, porque pra falar de evolução e de radiação a conexão é muito óbvia, porque a gente tá falando de que meio altera a evolução das espécies e radiação é um elemento externo. Então, tipo, você joga uma radioatividade, na ficção você vira o Ciclope e dispara laser com os olhos, mas normalmente você vira um blob e morre, né? A radiação não é boa. A maior Ou parte desenvolve câncer, né? Então, quase sempre a radiação não é positiva. Inclusive, a gente tem uma dualidade complicada como ser humano, porque a gente depende da radiação solar, mas ela também nos mata em altas doses. Sim. Então, por exemplo, um critério evolutivo importante foi a postura bípede, porque a gente tinha uma incidência menor de sol no corpo, por causa da nossa postura bípede. Então a gente conseguia sair em horários mais quentes que antes, só que em contrapartida, o ser humano avançou para regiões com menos incidência solar, aí a gente começou a ter menos melanina na pele para receber mais a radiação, porque era muito pouca que estava vindo e a gente precisa dela para fazer vitamina D. Sim. A gente tem uma dualidade de que a gente precisa de radiação solar, mas ela nos mata. Então, esse critério evolutivo era meio óbvio. Então eu fui tentar achar algo menos óbvio. Tentei achar alguma curiosidade sobre evolução e radiação, e a única coisa que eu achei foi uma armadilha, que é o seguinte, é a radiação adaptativa,
que você pensa, beleza, é o uso de radiação na nossa adaptação como seres vivos, né? Uhum. Parece tanto quando irradiação com radiação. Só que é um cognato meio confuso, tá? Não tem nada a ver com radiação mexendo na nossa evolução, não. E radiação adaptativa é o processo que, por exemplo, quando os dinossauros foram de base e sobrou espaço para os mamíferos, os ratos viraram e disseram, mano, eu vou virar um tigre. Isso é radiação adaptativa. Radiação adaptativa. E radiação adaptativa. Isso não é nada a ver com radiação. Isso é... Sabe quando você espalha? É o conceito de espalhar. Você olha, mano, olha esses espaços aqui. Aí um rato virou e disse, eu vou virar um tigre. Outro disse, não, eu vou virar um elefante. Urso. Claro que, tipo, tô sendo zoeiro, mas... quando você tem um espaço que tem uma explosão de variação de espécies por causa desse espaço evolutivo que tá ali, entendeu? Então, ao invés de achar uma conexão, eu achei uma armadilha entre os dois assuntos. Mas o que eu queria comentar hoje é sobre radiação pelo mundo, que eu sei que é um tema muito caro pro Marco, que gosta muito de Fallout... De dois caras que estão muito esperando o lançamento de Stalker 2. Se a Rússia puder parar, inclusive. Please! Putin! Please! Eu quero jogar Stalker 2 esse ano. Porra! Deixa os caras terminar o jogo, velho. Tá, mas vamos lá. Vermelha ali. Eu vou marcar minhas férias pra quando tiver o lançamento dessa merda, cara. Se eles adiaram, eu vou ficar very, very sad, cara. Mas já vai adiar, mano. Não tem como eles Não, terminar. tá pra novembro, né? Ia ser em abril. Daí acho que tá final do ano agora. Daí minhas férias é final do ano. Pô, eles não tinham falado que eles, tipo, simplesmente iam... Mano, na progressão que tá indo a invasão russa, eu acho que vai dar pra terminar o jogo em novembro. Porque, né? Mano, os russos perderam um barco pra um país que não tem marinha. Eles perderam um barco. Eles não têm... Eles perderam um barco contra a Ucrânia. A Ucrânia não tem marinha. Tu viu que eles fizeram um selo do soldado ucraniano mostrando do meio pro navio? Tá, a galera tá que nem louco procurando o selo, cara. Porra. Sim, porra, é muito da hora. Mas vamos lá. E tem tudo... Cara, que a gente se quiser... Esse começo nosso parece idiota, mas tem tudo a ver com o assunto que eu quero comentar hoje. Vai. Que é o seguinte. Se você quiser fazer o melhor sensor de radioatividade, nada melhor do que um barco afundado alemão da Primeira Guerra. Sensor? Um sensor de radioatividade. Se você quer construir um sensor de radioatividade, não tem coisa melhor do que um barco afundado alemão da Primeira Guerra. Porque ele era feito de chumbo? Então, não. Tem a ver com... Aí que entra o lance da radioatividade. Na verdade, eu citei o barco alemão da Primeira Guerra, mas tem vários outros barcos afundados que seriam ótimos, né? Tá. Mas depois eu explico por que eu escolhi falar de barco alemão. O lance é o seguinte. Desde 1945, quando os Estados Unidos decidiu explodir uma bomba chamada Trinity, a humanidade já estourou, mais ou menos, fez em torno de 2.000 testes nucleares. E, assim, essa bagunça não foi embora. A gente tem radiação pelo mundo todo resultado desses testes. Isso é perceptível até hoje. Então, se você vai fazer um sensor de alta precisão, a gente vai cair no problema dos Vietcongs e Estados Unidos lá do episódio 2. Se auto-cheirar do episódio 3. O nosso sensor, lá no episódio 3 da primeira temporada, que os Estados Unidos fizeram um sensor para achar Vietcong. Era um sensor de achar pessoas, mas que achava o operador do sensor. A gente entra no mesmo problema. Como tudo tem radiação, quando você constrói um sensor de radiação, ele detecta a si mesmo se for sensível demais. Porque tudo tem radiação por causa dos testes. Exceto coisas de antes de 1945. Então o que acontece? Um barco da Primeira Guerra, que acabou lá em 1914, 18. Começou em 14 e terminou em 18. Um barco de 1918, ou mais especificamente por causa dessa minha referência, um barco de 1919, que afundou e ficou a mais ou menos uns 48 metros ou mais dentro da água, ele tem zero radioatividade. Porque a radioatividade não penetrou nesses 48 metros de água ou mais. Então se você pegar o metal desse barco e fizer um sensor, ele vai ser um sensor muito mais sensível do que se tu fizer um novo com metal atual. Porque acontece, ferro envolve um processo de você pôr ar nele. Eu não vou fingir que eu sei como faz metal, mas em algum momento tem que pôr ar no treco e o ar tem radioatividade. E aí essa radioatividade vai ser detectada. Então, mas daí o cara tem que fazer o sensor a mais de 48 metros de profundidade. Não, ele já parte de uma matéria-prima que está pronta, já é metal. Então ele não tem que fazer esse processo de aerar, jogar ar, meter ar no metal. O metal tá pronto. Então ele só tem que trabalhar com esse material e com isso ele cria ele consegue fazer um sensor com, eles chamam de background, né? Sem essa coisinha radioativa ao fundo. E aí você consegue fazer um sensor com grau de sensibilidade muito maior do que outros que vão sempre detectar um pouquinho porque eles foram produzidos depois de 45. Exato. Eu usei a referência dos alemães porque tem um grande afundamento de uma grande quantidade de barcos que aconteceu em 1919 em Scapa Flow. Foi em 21 de junho de 1919. Ou seja, qualquer coisa que aconteceu antes de 45 é considerado bom. Só que os caras afundaram,
Era 74 embarcações, eles afundaram mais de 50. Caralho. Que era o seguinte, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, e aí estava sendo decidido, o Tratado de Versalhes estava lá, estava no esboço ainda, eles já tinham recém-aberto o Google Docs, estava começando a escrever. E aí os soldados alemães estavam lá capturados, esperando, diz que os caras estavam em condições ruins também, os caras estavam meio putos lá, porque não tinham comida, não tinham acesso ao correio, não conseguiam se comunicar com ninguém, estavam lá esperando ver o que ia ser feito com a frota alemã. 74 barcos, porra, é uma frota grande, respeitável, né? Sim. E aí o pessoal dessa armada começou a pensar, mano, se esses acordos derem meio ruim, francês, inglês, eles podem pegar esses barcos e usar no round 2, tá ligado? Então, porque com certeza naquele momento estava sendo negociado e não estava chegando a um consenso o que eles iam fazer. Se eu não me engano, os ingleses queriam afundar, os franceses queriam usar os barcos. Mas os alemães, mano, vamos afundar essa jossa. Nós mesmos vamos resolver. Encalharam um monte, afundaram outros montes. Eu sei que é uns 50 dos barcos dos 70 se foram. Caralho. Entrega pros russos que eles resolvem rapidinho. E sabe o que é o irônico? Resolveu o problema primeiro, porque daí o Tratado de Versalhes tinha um problema a menos para ser escrito, porque afundou essa armada aqui que eu vou fazer. Não tem mais armada. Puxando de referência, segunda vez que nós vamos usar russo, né? Mas lembra da expedição do episódio 4? Dos russos dando a volta? Tu lembra um dos problemas da expedição? Que era com como se movia o barco. Sim. Ele era carvão. Sim. Então, essa frota ia se tornar obsoleta na janela entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque os motores a combustão, diesel e outros iam substituir isso. Nós estamos falando de quase chegando a armas nucleares, então a gente já está falando de se aproximar até mesmo o uso de navio submarino nuclear. Mas que, tipo, não na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, o diesel e outros combustíveis vão se tornar relevantes e vão tornar o carvão algo totalmente obsoleto. Vide a viagem que leva uma vida inteira e tem gente ficando intoxicado por causa disso na outra vergonha russa desse podcast mencionado. Que inclusive a gente acabou nem falando, né? Mas os russos apanharam dos japoneses nessa história. Eu falei, eles perderam tudo, cara. Sim, pô, os bichos tomaram pau. E inclusive o mundo ficou tipo... Homem branco apanhando pra esses asiáticos, tá ligado? Cultura da época, né? Bastante racista e tudo mais. Mas, então... Esses barcos iam se tornar obsoletos de qualquer forma. Mas eles, no fundo do mar, virou uma commodity importante para algumas coisas que não podiam ter radiação, ou além de ser grandes quantidades de metal relativamente fáceis de ser extraída. Não tão fácil assim, mas o suficiente para, em alguns momentos, valer a pena. Então, eu tenho um caso curioso aqui de o HMS Exeter. E outros 5 barcos, era um conjunto ali, era um conjunto de americanos com australianos, era um conjunto enfrentando ali os nazistas de vários países, e ele foi encontrado em 97, ele estava afundado 200 pés abaixo d'água, não sei quanto isso dá em metros, mas barco todo mundo gosta de dizer pés. Então imagina 10, 20, 200... Imagina 200 havaianos empilhados uma em cima da outra assim. 200 havaianos uma em cima da outra, vocês conseguem visualizar isso. Então, 200 pés abaixo d'água, acharam em 97, e 10 anos depois ele não estava mais lá. Eles acharam ele em 97. Caralho. Em 2007, alguém tinha roubado todos os fucking barcos afundados, cara. Os caras moveram toneladas de metal, porque ele tinha esse uso bastante útil. E tem até uma teoria, aí, mas é confabulação, que o Voyager 1, se eu não me engano, é o primeiro satélite espacial que sai do Sistema Solar. É o primeiro objeto criado pelo homem que sai do Sistema Solar. Se eu não me engano, é a Voyager 1. Antes dela, teve uma outra sonda. Tem uma teoria, eu vi... Mas assim, agora nós estamos indo bem pra post de YouTube de entusiasta que revirou documentos, tá ligado? Antes da Voyager teve um outro desses que foi enviado para girar a galáxia. E ele tinha um sensor de alta precisão radioativa. O Voyager não tinha, o Voyager 1 não. Mas esse antecessor dele, para fazer o envio da Voyager, tinha um sensor de alta sensibilidade e radioatividade. Então, existe a chance de estar voando pelo sistema solar restos de um barco alemão da Primeira Guerra. Porque é o sensor que foi reaproveitado e para ele ter a sensibilidade, ele foi mandado para o espaço. Imagina um ZT pegando o negócio assim, né? Do lado do negócio de uma suástica, sei lá, Não, what the fuck? Eu espero, no mínimo, aquele chapéu pontudo dos alemães da Primeira Guerra, do exército do Kaiser. Do Wehrmacht. Mas também pode ser nazista se for cedo bastante. Sendo afundado antes de 45, tá valendo. Sim. Até 45 os alemães já tinham se entregado. Então, sim, eu consigo imaginar uma suástica atravessando o cosmos. Meu Deus. Tu falou desses navios afundados e tudo mais. Tu sabia que a tripulação de um submarino nuclear tá menos exposta à radiação do que alguém na superfície? Sério? Caralho. Como?
Porque a maior parte que a gente recebe de radiação cósmica, etc., vem do Sol. Então, se tu bota uma barreira de alguns metros de água, tu consegue blindar isso aí. A ponto de ser mais baixa a radiação que ele tá recebendo do reator, que tá a 4 ou 5 metros ali, tudo bem, blindado e etc., do que um cara que tá lá na praia, pegando um solzinho, pá. Até porque o reator lá vai estar super bem Exatamente, protegido, né? exatamente. Só que assim, Depende, soviético ou não? uma coisa curiosa é a seguinte: toda barreira de radiação, ela nunca barra 100% da radiação. É uma exponencial. Então tu tende a zero a barreira. Mas não ela chega. sempre Nunca passa alguma zero. coisa. Sempre passa alguma coisa. É fisicamente impossível tu barrar 100% do negócio. Por causa do negócio dos átomos mesmo. Isso, exatamente. Tu sempre tem espaço pra tu ter uma dispersão de energia, etc. Lá os fótons passando e tudo mais. Então esse cara, mesmo estando mergulhado lá dentro, ele tá recebendo uma radiação maior do que alguém que estivesse na mesma profundidade, né, fora do reator. Sim, Por isso, tu falou do background, né? Quando a gente vai usar um equipamento de radiação, um medidor, algum etc., uma câmera de ionização, um Geiger e tudo mais, ele sempre tem um período que tu liga o equipamento, ele faz uma leitura inicial do ambiente e ele constata o que ele leu do momento que tu deu a bateria até agora como background. Ele integra e ele fala assim, ó, seguinte, sim, porque assim, ó, diferentes locais do mundo, a gente tem backgrounds diferentes e assim, ó, totalmente diferente. Então, ele faz essa medição interna e ele percebe assim, ó, pô, eu tô recebendo tantos fótons aqui por segundo, por sei lá o que e tudo mais. Isso aqui é o background. Então, qualquer coisa que estiver fora disso, quando tu liga um equipamento de radiação, quando tu dá em contato com um objeto radioativo, então ele só mede aquele outro pedaço lá. Entendeu? Então, talvez tu tendo um metal que tenha muito menos impurezas e etc., esse background dele fique mais perto do nulo, perto do eu não tive leitura. Exato. Entendeu? E aí você consegue fazer leituras de precisão, porque por conta desse teu sensor, o que vai acontecer? Vai ser muita piada do Chernobyl da HBO, né? Do tipo, a nota que deu 3, nem ruim nem bom, 3. Uma 3 é a linha de corte. Aí digamos assim que a sensibilidade parte de 3, aí você fica, beleza. É 3. É o quê? 3 é o número. 3 é a minha base. Porque de 3 ao 0 você não consegue ter a referência. Sim. Então você fica sem como conseguir medir fora dessa faixa. Mas quando você quer uma precisão muito alta, e o motivo de pegar esse tipo de material para fazer sensores de baixíssima precisão é, por exemplo, numa usina nuclear, as pessoas precisam ver se não tem um vazamento. E, cara, não pode estar escapando. E pode ser que seja lento e gradual. Então, eles têm salas construídas com esse metal para ter baixíssimo background e se tiver uma variação mínima, você sabe que ela aconteceu. Então, esse é o motivo que você ainda usa até hoje para você perceber, mesmo essa variação parecendo tipo, felizmente a evolução me deu a capacidade de resistir a um pouco de radiação, que eu preciso pegar sol, entre outras coisas, para fazer vitamina D, mas você precisa perceber que tá vazando aos pouquinhos, entendeu? É a versão, o cheiro do gás de cozinha, ter cheiro, é basicamente isso que as usinas nucleares têm. Elas precisam ter a sensibilidade muito baixa e notar que, então, tá escapando urânio, tá ligado? Só por segurança. É tipo isso. Aí você precisa desse tipo de material. Agora, a gente falando de usina, cara, não sei se vocês estão ligados, a usina nuclear, a energia nuclear, ela é a mais segura que a gente tem. Sim. Estatisticamente, assim. Estatisticamente. Sim. O que o pessoal faz? A grandeza não, não a grandeza. Proporção? Assim, como é que tu calcula se é seguro ou não é seguro? Tu pega o número de mortes por quilowatt gerado. Tá. E daí tu bota, se tu botar isso num gráfico, vou mandar pra vocês depois ali, ele faz uma média dos países que são da OCDE e que não são da OCDE. Cara, morre muito mais gente construindo, e aí que tá, tu tem que pegar a ponta inteira do processo. Desde o cara construindo uma hidrelétrica, ao cara botando ela em operação, ao cara fazendo a manutenção, e daí tu bota na ponta do lápis quantas pessoas morreram. E a energia nuclear é a mais segura que tem, cara. Sim. É uma dualidade que acontece com o voo de avião também. Porque voar de avião é muito seguro. É quando você coloca isso por quilômetros viajados versus pessoas morridas. O problema morridas, isso. Pessoas morridas por quilômetros. Foi. Eu sou um excelente comunicador com formação no ensino superior, inclusive. Mas o ponto é. Morre pouca gente por quilômetro viajado de avião comparado com outros meios de transporte. Inclusive, especialmente aqui em motos, por exemplo, que, meu Deus, é praticamente um moedor de gente, se for colocar nessa estatística. Só que quando acontece é muito espetacular. Então, por exemplo, quando dá ruim em Chernobyl, a gente acha que a vida da Terra acabou. Mas se o acidente fosse um pouquinho pior do que ele foi, era a gente extinguindo a vida na Eurásia, por exemplo, entendeu? É a percepção que você tem também, né? Tipo, porque, um acidente de avião, a probabilidade de você sobreviver é muito baixa.
Sim. Tá ligado? Um acidente numa usina nuclear vai, tipo, a pessoa que tá Cara, lá, ela vai morrer. Mas desde aquele episódio em que você Exatamente. falou que o cara fez... Não, foi no teu episódio que proibiram naquele... Fizeram uma lei proibindo o cara fazer esquema de voar. Pular sem paraquedas. Pular sem paraquedas porque o cara conseguiu sobreviver. Agora mudou um pouco na minha cabeça a estatística de sobrevivência de cair de um avião depois daquele episódio, mas ainda é baixa. Exatamente, mas só que daí se acontece esse acidente, pô, vai ser catastrófico. Exato, vai Sim. morrer todos os 200 passageiros. Então- E daí isso deixa as pessoas com medo, Sim. né? Aí, cara, o que tu falou agora, eu fiquei doido, cara. Eu citei um cara na minha dissertação do mestrado que foi exatamente isso, a percepção do risco sobre radiação. O que eles fizeram? Acho que o cara é da República Tcheca, Slovik, que é o nome do autor lá. Ele pegou uma galera e falou assim, ó, porra, acabou de acontecer Chernobyl. Beleza. Vamos pegar um grupo de especialistas, um grupo de homens e um grupo de mulheres, e vamos perguntar pra eles assim, ó, vamos dar um monte de atividades pra vocês e vocês vão ranquear de 1 até 30 e poucos, que eram as atividades que tinham lá. Qual que vocês acham que é mais perigosa? Tá. Daí o cara botava, tipo assim, andar de moto, 1, 2, tal. Daí tu bota aqui, 1 é o mais perigoso e 30 o menos perigoso, né? Sim. Daí eles dão 30 atividades lá. Aham. Daí tu vê como essa percepção tá estranha. Por exemplo, a maior parte dos civis, do pessoal que não é especialista, achava que energia nuclear é um negócio extremamente perigoso. Sim. E os especialistas achavam que não, é um negócio extremamente seguro. Aham. Ao passo que raio-x, por exemplo, Aham. fazer um exame de tomografia, a comunidade, o homem, a mulher, etc. lá, achavam que era um negócio extremamente seguro e os especialistas falando, não, é perigoso pra caralho. Daí tu fica tipo, porra, tu vê como a percepção das pessoas é totalmente diferente, né? Do que é perigoso e o que não é perigoso. Sim. E o que me leva a crer que, na real, é o que foi, né? A crer que os especialistas falaram que um exame de raio-x, uma tomografia, uma mamografia é um negócio extremamente perigoso, é que, pasmem no que eu vou falar, toda dose de radiação potencialmente pode gerar um câncer futuro. Toda? Toda. Um raio-x que tu fez quando tu tinha 15 anos, pode ser que daqui a 30 te gerem um câncer. Caralho. Olha que pira, mano. E assim, ó, e eles fizeram esse estudo bem na época de Chernobyl, cara. Cara, Sim, se tu que tava pegar as na psique de todo mundo. Nossa, tu pega as revistas da época, cara, assim, ó, Chernobyl! Era explosão, bum, gente com 5 braços, assim, ó, tá ligado? Era isso que tinha. Foi um pânico generalizado, entendeu? Só que assim, ó, até tu pegar os especialistas e falar assim, ó, cara, tudo bem, teve as cagadas que teve, etc, mas tu pega todas as usinas que tem ao longo do mundo. Quanto foi gerado de quilowatts? Quanto foi economizado em não ter que queimar carvão e etc? Quantas pessoas deixaram de morrer? Se tu botar na ponta do lápis o negócio, não tem como tu vender essa ideia pra alguém. Porque o pessoal quer o negócio do cara pegando fogo sendo a usina, sabe? Sim, sim. Então é muito difícil desconstruir esse negócio e falar assim, ó, energia nuclear é um negócio extremamente seguro. Tanto que a água começou a bater na bunda agora dos países europeus e tá todo mundo começando a reativar, exatamente, reativar as usinas nucleares. O caso mais marcante é provavelmente o da Alemanha, né? Que agora é altamente dependente do gás russo, porque abandonou pra... Tipo, os caras ligaram o zero radiação. Os caras abandonaram totalmente o projeto Depois- deles de usinas nucleares, Depois né? de Fukushima, né? Sim, E também tem Fukushima, e também foi uma... Não, tipo, depois de Fukushima, a Alemanha implantou esse negócio de Exato. Sim. zero energia nuclear. Só que assim, ó, é aquela questão da teoria do Mas queijo, no cara. final foi um erro mesmo. Pra um negócio dar ruim numa usina nuclear, é muita coisa que tem que se encaixar, tem que alinhar Marte com Mercúrio, com não sei o que, cara, pra dar ruim. Entendeu? Se tu faz o negócio certo hoje em dia, porque hoje em dia tem a Agência Internacional de Energia Nuclear, que os caras têm protocolos extremamente rígidos, que se tu quer botar a operação uma usina, tu vai ter que, sabe? Não vai ser essa zona que era antigamente na República Soviética, que ninguém sabia de nada, tá ligado? Então hoje em dia tá um negócio muito mais seguro. E realmente, cara, se parar pra pensar ali, é a solução a ser explorada. Tanto que é o que eu imagino que vai ser utilizado como forma de energia em colonização de Marte, etc. Sim, sem extra, dúvida. Né? Sem Extra dúvida. coisa. É que não tem como fazer a relação entre o quanto energia você gera Sim. e tudo, sobre desde descarte de materiais, tudo, não tem como comparar. Pô, é porque a gente não olha, né? Porque não é tão maneiro, mas, porra, o que você afunda pra fazer uma hidrelétrica? Cara, que daí você diz, não, beleza, a hidrelétrica é extremamente do ponto de vista ambiental, tem baixíssimo. Extremamente entre aspas, limpa. né? Entre Então, aspas. limpa depois que tu estourou a porra toda, entendeu? Pra construir ela. Porque você vai mudar o clima do lugar, você vai, tipo... Imagina quantas espécies Quantas vão... espécies você vai matar, É muito louco ruim, é isso. ruim pra cacete. Assim, o problema da nuclear é, beleza, tu exauriu o urânio, onde é que tu vai botar essa merda agora? Sim. Esse é o único problema que tem, entendeu? Daí o pessoal tá pegando... De novo, tu tens que ter uma barreira grossa o suficiente e blindante o suficiente a ponto de não deixar essa radiação interagir com o ser humano. Então eles pegam
minas abandonadas de carvão e vão lá e começam a jogar o negócio, entendeu? Pra tu ficar livre disso aí, né? Teve até uma empresa italiana que foi multada, que estava descobrindo que eles estavam pegando esse rejeito radioativo e estava pegando uma Guardando fossa em casa. num ferro velho, tá ligado? Não, eles estavam afundando, cara. Estavam botando em container e afundando lá na costa da Itália num negócio que era extremamente profundo, profundo o suficiente a ponto de que pessoas dificilmente vão conseguir detectar isso aí, porque tu tinha uma barreira de água muito grande pra interagir com a radiação. Então tu nem sabe que tá lá, mas tá afundado lá. Até o momento que chegar aquele peixe que tem um negócio aqui na frente, que começa a mutar e destrói, cara, sei lá, pode dar muito ruim. Vai sair um kaiju ali do fundo do mar. Exatamente, cara, Eu gosto que a nossa imaginação sempre imagina algo maneiro, mas a gente sabe que ele vai morrer de câncer ali. Um spot, tá ligado? Ele vai ver, olha, tá brilhando, morreu. Ou tipo, porra, de repente parou de brilhar a luzinha dele ali, tá ligado? Porque ele mutou e pá, se fudeu. Caralho. Tu falou esse negócio de... Não, por favor, vai. Não, um negócio que eu sempre... Eu ficava pensando, pô, pra onde que a gente vai jogar isso, tá ligado? E daí eu pensava às vezes, pô, não, e se a gente, né, manda pra lua, sei lá. Só que daí você pensa assim, não, cara, mas se der ruim, vai dar ruim grande. Imagina, você mandou um foguete cheio de negócio radioativo, tá ligado? E ele explodiu no céu. Pá, se pá que... não é não, exatamente. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast@gmail.com, que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se/vcnprecisasaber. Foi no... Peraí. Aproveitar o silêncio. Tem ainda bastante. Peraí. Como Tem é que... restinho só. Cara, como Pode é que... matar. Eu abro as coisas e aí eu esqueço de manter. Scapa Flow. Peraí. Scapa Flow Sunk. Acho que é isso, peraí. Scapa Flow Sunk. Um dia nós temos que achar a anotação do Marco do Donkey Kong também, né? Vai virar uma lenda pra sempre.